Queridos irmãos e irmãs, nós entramos agora em cheio no comentário das leis, no comentário que Cristo faz aos 10 mandamentos da lei de Deus no Sermão da Montanha. Esse comentário tem que ser lido à luz daquilo que ele nos dizia no Evangelho de ontem. Quando ele diz que ele não veio abolir a lei e os profetas, mas para dar-lhes pleno cumprimento. E essa palavra cumprimento corresponde à palavra grega plero. É uma palavra muito interessante. Por quê? Porque a palavra fim em grego é a palavra telos. Quando Jesus, por exemplo, no alto da cruz gritou tetelestai, ele disse: terminou, está consumado. Mas a palavra plero é diferente da palavra telos, porque não fala de um fim, fala de uma completude. No Novo Testamento, às vezes aparece essa palavra, que é a palavra pleroma, que é a palavra completude, plenitude, totalidade. Mas de uma totalidade que é como um quadro que recebe todos os seus elementos. Ou seja, o que Jesus, em outras palavras, está dizendo é que a Torá, a lei do Velho Testamento, continha apenas de modo parcial, inicial, e poderíamos dizer até mínimo, aquilo que se exige de um homem que se queira unir a Deus. E, portanto, o que ele vem trazer é a completude, é a plenitude daquilo. Ele vem preencher as lacunas, ele vem para mostrar o que significa levar a lei até as suas últimas consequências por dentro e por fora. E por isso o primeiro mandamento que ele comenta é o mandamento de não matar. Ele diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Por que Jesus começa pelo mandamento de não matar? Porque o mandamento de não matar é o mandamento que está no centro dos 10 mandamentos. Nós temos, em torno do mandamento de não matar, como que uma estrutura concêntrica, em que o mandamento de não matar ocupa a posição central. Os demais mandamentos, eles se dispõem numa ordem que no Antigo Testamento era muito comum como recurso retórico, que é o que nós chamamos de quiasmo. O que é quiasmo? Quiasmo é quando a parte mais importante do discurso está no centro. E a introdução e a conclusão, ou as introduções e as conclusões, se relacionam entre si de maneira concêntrica, para chamar a atenção para aquele centro. É algo que todo mundo faz, né? A gente não se dá conta disso, mas, por exemplo, digamos que você queira pedir dinheiro emprestado para um parente rico. Você não chega assim: oi, me dá um dinheiro. Não. Você vai chegar dizendo: ô, tudo bem, fulano, como é que tá? Então, nossa, já tem tempo que eu não te vejo, lá, e tal, e tal, tal. Depois de uns minutos de conversa, vai dizer: então, olha,
é o seguinte, está acontecendo isso, aquilo outro, tal. Está precisando de dinheiro emprestado. Você pode emprestar? Ah, tá bom, tá ótimo. Ah, então, olha, menina, você não está sabendo do que outra coisa que aconteceu, etc, etc. Ou seja, você coloca aquilo no meio da conversa. Mas é a coisa mais importante, foi o que você foi fazer ali. Isso é um quiasmo. Então, em torno do mandamento de não matar, por exemplo, nós temos, de um lado, o mandamento que proíbe o adultério, e, do outro lado, o mandamento que manda honrar os pais, ou seja, o que diz respeito à família. Depois, nós temos o mandamento que proíbe roubar e o mandamento que manda guardar o dia de descanso. Por quê? Porque o trabalho tem a ver com a propriedade. Depois, nós temos o mandamento que proíbe dar mau testemunho, dar falso testemunho, falar mal dos outros, preservar o nome dos outros, e o mandamento que nos manda santificar o nome de Deus. E depois nós temos o mandamento que nos manda não cobiçar as coisas alheias, etc., e o primeiro mandamento que nos manda servir só a Deus e não cobiçar, não ter outros deuses, manter a fidelidade para com Ele. Portanto, nós temos os 10 mandamentos dispostos mais ou menos dessa forma. E Jesus começa pelo centro. Ele vai ao ponto central. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, então, nessa sessão, Jesus sempre dirá isso. Eu, porém, vos digo, os antigos diziam, eu, porém, vos digo, eles deram o início, o começo. Eu, porém, completo. Eu, porém, levo aquele preceito ao seu alcance máximo, à sua lógica mais profunda. Eu elevo ao nível de princípios. Ele diz, todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Ou seja, quem sentir raiva, quem tiver raiva, vai ser julgado por isso. Quem disser ao seu irmão, patife, a palavra aqui é uma palavra aramaica, que o texto grego mantém, a palavra raka. Quem disser ao seu irmão raka, raka significa o quê em hebraico? O significado mais provável é que seja vazio. Ou seja, o que chamar o seu irmão de tolo, de idiota, quer dizer, uma pessoa vazia, que não tem nada na cabeça. Quem xingar o seu irmão será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo, e aqui a palavra tolo é isso mesmo, será condenado ao fogo da Geena, da Geena. Aqui é traduzido como inferno, mas o texto diz Geena. O que é o fogo da Geena? Em Jerusalém, entre o Monte Sião, que é uma pequena elevação, não é um monte alto, é um pequeno montezinho, Sião, e o Monte das Oliveiras, que é outro montezinho, entre os dois tem um lugar em que escorrem as águas da chuva, que é a torrente do Cedron, e essa torrente se abre num vale. E esse vale é chamado de Ben Inon, daí que vem o nome Geena. Geo, em grego, é a palavra terra, de onde vem geografia, né? Então, o vale de
Inom, ou Vale do filho de Inom, tem esse nome por quê? Possivelmente porque Inom era um habitante arameu antigo do lugar e ficou o nome dele ali. O que acontece? Naquele vale, antigamente os israelitas pecaram contra Deus. Eles adoraram ali um demônio chamado Moloque, que era um deus cananeu, a quem se cultuava com o sacrifício de crianças. Então, era um demônio que metade boi, com um chifre bem alto. Até tampou meu ouvido agora. E a parte de baixo era como se fosse o corpo humano. Sentava-se era sempre assentado num trono, e ali se matavam as crianças no colo dele. Até hoje é invocado essa entidade pelos abortistas, né? E o culto de Moloque, houve um período que foi tão assim difundido, que um dos reis mais sombrios de Judá, que foi o rei Manassés, um terrorista, um sanguinário, né? Um homem terrível, ele chegou a matar filhos dele para Moloque ali, no Vale de Inom. Então, aquele lugar, que era considerado um lugar amaldiçoado, se tornou, com o passar do tempo, um vale de lixo, em que se jogava lixo. E ali, naquele lugar, se queimava o lixo. E nós temos que lembrar que os lixos antigos não eram como hoje. Ali se jogavam animais, ali se jogavam até escravos mortos, ali derrotados de guerra, leprosos que tinham morrido, doentes, etc., apodreciam ali, e tinha aquele cheiro horroroso, com urubus e tudo mais. E quando a coisa ficava terrível, de tantos ratos, de tantos vermes, etc., às vezes jogavam fogo ali para incinerar, inclusive porque o gás que subia era tremendo. Então, quando não pegava fogo espontaneamente, jogavam fogo e o fogo pegava, então era um vale realmente medonho, que era assim nos tempos de Jesus. Portanto, ele era a imagem mais adequada para falar de algum tipo de condenação. Porém, é muito interessante isso, os rabinos chamavam de Guiena o que mais ou menos o que nós chamamos de inferno, só que não tem o mesmo conteúdo. Por quê? Porque para eles aquilo era uma espécie de condenação transitória. Portanto, embora os rabinos tratassem Guiena como inferno, na verdade a crença judaica era muito mais parecida com o purgatório, com aquilo que nós chamamos de purgatório. E se nós lermos com atenção o que vem depois, nós vamos perceber que Jesus está, inclusive, confirmando essa ideia, porque ele diz: quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar do templo de Jerusalém, você vai levar um animal em holocausto, e lá, ao chegares no altar, lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ele tem algo contra ti, não és tu que tem contra ele tem algo contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, vai reconciliar-te com teu irmão, quer dizer, vai falar com ele, porque ele tem algo contra ti, ele é muito importante, ele é alguém que você tem que considerar, que você não pode ter como alguém descartável, você tem que ir lá atrás dele, e como ele tem algo contra ti, você tem que procurá-lo para reconciliar-te com ele. E diz Jesus: só depois disso, vai apresentar a tua oferta. Ou seja, não pense que o teu ato
de sacrifício, que o teu culto te dispensa de restaurar e de viver bem os seus relacionamentos. Que é uma tentação. A pessoa trata os outros como cães do lado de fora, chega na igreja, vou louvar a Deus, vou apresentar a Deus a minha oferta. Não. Isto aqui não anistia aquilo lá. Você tem que aprender a se reconciliar. Então ele diz: procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Portanto, Jesus interpreta a condenação à guiena como transitória. Isso significa que aqui está representada muito bem a doutrina do purgatório, embora a palavra purgatório não apareça explicitamente no Novo Testamento. A realidade está aqui. Isso que eu estou dizendo, até hoje é doutrina judaica. Os rabinos até hoje ensinam isso. Isso é muito importante, porque vira e mexe algum irmão não católico chega com objeções para dizer que... esses dias mesmo eu via um teólogo muito renomado no Brasil, não católico, dizendo: a doutrina do purgatório foi inventada pela igreja em 1400 e não sei quanto. É absurdo, não é verdade isso. Isso já está aqui de algum modo representado. Porém, aqui nós não estamos falando do purgatório. Ele entrou como Pôncio Pilatos no credo, apenas de passagem. A importância de que nós não nos enraiveçamos. É muito importante isso. O que o Evangelho está dizendo aqui é que nós temos que aprender a ter sentimentos de amor, serenidade, paz, reconciliação. Nós não podemos ser pessoas que dão espaço para a ira. São Paulo, na carta aos Efésios, diz que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Não deis lugar ao diabo. É forte essa expressão. Por quê? Quando eu acolho o ressentimento, quando eu deixo a ira entrar em mim, eu estou dando abertura para que o demônio comece a manobrar os meus sentimentos. É verdade que todos nós, às vezes, temos a tentação de pensar que a ira resolve. Então nós nos enchemos de indignação, nós ficamos revoltados, nós geramos todo tipo de sentimentos negativos na alma, até para nos encorajarmos de tomar alguma iniciativa, né? Tem muita gente, por exemplo, que fica ensaiando briga até na frente do espelho. Vai lá para frente do espelho e fica lá, fingindo que está brigando, ensaiando uma briga, passa a manhã inteira ensaiando, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, se falar aquilo eu vou dizer outro, e se disser isso eu vou dizer aquilo, e já tem toda a briga bem ensaiadinha na cabeça, e vai enchendo o coração de raiva, 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 raiva. É como se entrasse na alma aquela fumaça ruim do inferno. Isso vai nos tomando por dentro, vai nos tomando, nós vamos ficando enfurecidos, como um touro bravo, que ninguém consegue conter. Pior para nós.
Às vezes você está com raiva de uma pessoa e a pessoa não está nem aí. Está bem, está ótima. Está lá, está... Você está chorando de raiva e do outro lado está bebendo as suas lágrimas numa taça de cristal. Rindo às suas custas. E você passando raiva. E você dando guarida no seu coração a um sentimento que só te estressa, que só te desgasta e que no fim te deprime, porque a energia que você gasta com a raiva é tão grande que depois a sua alma fica em frangalhos, você se deprime, você tem uma tristeza dentro de você, você não fica bem, você fica completamente rendido, porque você se desgastou com os sentimentos de fúria. Jesus está dizendo, não fique com raiva. Deixa a raiva sair de você. Às vezes nós vamos ficar um pouco. Porque algumas pessoas, elas às vezes são até usadas para mexerem conosco. É impressionante. Às vezes você diz assim, olha, eu não quero nem ver, eu quero me privar, eu quero me economizar um pouco, deixa para lá. Mas não adianta, é o demônio. Pá, de repente, tchum, pá. Vem aquela fogueira negra dentro de você, aquela raiva, aquela fúria. É terrível. É terrível. O que fazer quando isso acontece? O mesmo que a gente faz quando, por exemplo, você queima uma comida dentro de casa, deixou o arroz queimar, aquele cheiro de arroz queimado dentro de casa, aquela fumaça horrível. O que você faz? Você abre a janela, deixa o vento entrar para levar aquilo embora. Liga o ventilador, se tem ventilador, para que aquilo saia, para que o ar fique puro dentro de você. É exatamente o que nós temos que fazer. Do ponto de vista sobrenatural, isso significa o quê? Isso significa o seguinte, ao invés de você se trancar com ódio, gente, tem pessoas que são assim, ó. A raiva se manifesta em cada um de um jeito. Tem pessoas que ficam com raiva, o que fazem? Elas calam a boca, fazem um bico de 1 quilômetro, se sentam no sofá, ficam completamente mudas e passam assim 5, 6 horas vendo nada na televisão, até aquilo mais ou menos baixar dentro do seu coração. Não é legal, não é interessante, não é bom. Quando o espírito de ira entra em nós, nós precisamos nos humilhar, pedir perdão, apresentar o nosso coração a Deus. Entender que se nós nos deixamos afetar pela raiva, por mais que nós tenhamos razão naquela questão, nós estamos errados. Porque o nosso coração não foi feito para ter raiva. Jesus diz o seguinte, aí vem o príncipe deste mundo, que nada tem em mim. Nada. Ou seja, o diabo não tinha terreno algum no coração de Jesus. Jesus não tinha raiva do diabo. Porque se ele tivesse raiva do diabo, o diabo teria um coração, teria um terreno no coração dele. O que Jesus tem pelo diabo? Apenas um sentimento de sai. Eu não quero dar habitação para isso em mim. Fora. Aqui dentro existe apenas amor, paz, bondade, os frutos do Espírito Santo, alegria, mansidão. É isso que existe dentro de mim. E, portanto, o que eu faço? Quando a raiva bate à minha porta, eu me humilho. Eu digo, Deus, eu sou fraco.
eu sou frágil, eu sou pequeno, eu sou delicado, eu sou afetável, ajuda-me. Eu não quero sentir nada disso. Eu quero que o meu coração esteja cheio do teu amor, da tua graça. E o que acontece? Jesus diz assim: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Ou seja, a raiva leva muita gente para o purgatório, viu? Você pode até não se condenar, mas a falta de perdão, esse sentimento de restrição em relação aos outros, com certeza vai te trancar no purgatório por um bom tempo. E bom tempo não é tempinho, não, 15 dias, não. É por um tempão. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Jesus não está dizendo aqui que o irmão não é patife e o irmão não é tolo. Ou seja, os idiotas existem. E como existem? Parece que, enfim, existem. O problema qual que é? Eu não posso me deixar afetar por isso. Eu tenho que me manter num lugar de tranquilidade, mansidão e amor. Ora, isso significa o quê? Se eu for alguém que o tempo todo está dando trela para idiotices, eu vou ficar com muita raiva. Não tem como você assistir jornal sem passar raiva. Não tem como você ficar vendo notícias de política sem passar muita raiva. Não tem como você acompanhar o que as pessoas estão dizendo ou fazendo sem passar muita raiva. O que significa isso? Você tem que se recolher. Viver uma vida espiritual, uma vida em que você se mantém a salvo desses assédios da raiva. Então, alguém realmente te incomoda? Veja, perdoar não significa conviver. Eu posso dar a Deus perdoando. Eu posso me distanciar perdoado e perdoando. Por quê? Eu preciso me manter numa situação de equilíbrio emocional. Já vi muitas pessoas, por exemplo, que vivem, por exemplo, num lugar e que existem pessoas extremamente inconvenientes, né? É aquele vizinho que o tempo todo está com o som no último volume, que não respeita quem está do lado, é aquela pessoa invasiva, que o tempo todo te vem com algum tipo de desaforo, é o outro que é doido, é o outro que é desequilibrado, é gente maligna, maliciosa, que faz aquela roda de escarnecedores que você vai passando, eles vão te destruindo. Se puder evitar, evite. Não porque tem ódio no coração, não. Ame à distância. Isso faz bem para a alma. Por quê? Porque eu sei que se eu estiver num ambiente em que o tempo todo me estiverem agitando, perturbando, cutucando, provocando, eu vou sempre ter a excitação da raiva operando dentro de mim. E aí você vai ficar com vontade de matar mesmo as pessoas. É o que Jesus está dizendo no Evangelho. Sabe, aquela coisa de você querer, ai meu Deus, bem que podia morrer, Senhor. Né? E essa é a pior coisa que uma pessoa pode dizer. Por dois motivos. Em primeiro lugar, quando você deseja a morte de alguém, parece que aquela pessoa vive mais ainda. Quanto mais você deseja que ela morre, ela vai renovando. Está lá velha com 200 anos e não morre. De tanto você querer que ela morra, está lá. Vivinha da Silva. E depois,
Porque quando você deseja a morte, você está se matando. É você. É o seu coração que está infartando um pouquinho cada dia. É um câncerzinho que está chegando cada vez mais, uma célulazinha aqui, outra ali. Você está alimentando só o que não presta dentro de você. Isso vai aparecer e vai somatizar, e você vai ficar doido, ansioso, vai aparecer doença como fruto da raiva que você tem no coração. Quem vai morrer é você. Ou seja, não tenha raiva. Proteja-se da raiva. Coloque-se a salvo da raiva. Porque a raiva é assassina. E ela é assassina, em primeiro lugar, daquele que se enraivece. Vamos pedir ao Senhor que tire do nosso coração todos esses sentimentos ruins. Vamos nos arrepender deles. Vamos nos arrepender, às vezes, de ser muito nervosinhos. Tem gente que é muito tolerância zero. Então, no trânsito está sempre xingando. Na rua está sempre se incomodando. Está ali o tempo todo, dando patadas e maltratando os outros. Muito tolerância zero. É pecado. Nós não podemos ser nervosinhos. Isso nos destrói. Sabe, pessoas que o tempo todo estão falando palavrão, só sabem falar na base do grito, que não sei o quê, morrendo do coração o tempo todo, falando aquelas coisas horrorosas. Não. Vamos manter o coração em paz. O espírito do Sermão da Montanha requer homens e mulheres que não passam raiva. Difícil, né? É por isso que Jesus diz que a nossa justiça tem que ser maior do que a dos escribas e fariseus. Porque aqui não se trata de não matar. Se trata, inclusive, de tirar completamente, de exorcizar toda e qualquer forma de raiva em nosso coração.